Coríntios era como se fosse Las Vegas daqueles dias. Estava situada e ainda é aquele mesmo lugar, um dos mais bonitos do mundo, no Mar Egeu. Não é muito distante de Atenas. Uma grande igreja foi construída ali, tinha problemas, mas Deus nos ajudou a vencer. Começando com o versículo 17, Paulo faz a declaração e diz: porque Cristo enviou-me não para batizar. Por que ele disse isso? Ele estava dizendo que batismo nas águas não é importante? Não. O que Paulo estava tentando dizer, e na verdade é o Espírito Santo que estava direcionando a ele, buscando a palavra correta, era a cruz de Cristo. Nada deve diminuir ou tirar nada da cruz de Cristo. Ele diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Veja bem, isso é muito óbvio. Então ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Foolishness. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Porque como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. E eu quero que você entenda, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, isso o mundo gentio, loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mais uma passagem, Gálatas 6 e verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E eu quero usar como tópico da mensagem nessa noite a mensagem da cruz. Essa bem, se eu vou ter condição ou capacidade de entregar ela a você, vamos ver. Mas ela é a mensagem mais importante que existe no mundo hoje, minimizando qualquer uma outra que venha se comparar. A mensagem da cruz é tão estupenda que até assusta a mente dos mais sábios. A mensagem da cruz, abaixa a sua cabeça. Pai, enquanto ministramos nessa noite, nós estamos totalmente, completamente dependentes do Senhor. Nos ajude, Pai Celestial, a não dizer nada a não ser aquilo que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor quer que seja dito. Nos ajude a pregar como outro homem. Nossa língua é a caneta de um escritor e nossos lábios chamas de fogo. Nos ajude a falar como um oráculo de Deus. E eu te peço no santo nome de Jesus, que o Senhor venha ungir as pessoas e as centenas de milhares que assistem pela televisão, para ouvirem e receberem esse evangelho. Eu te peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. A mensagem da cruz. Nós tínhamos acabado de terminar uma cruzada em um domingo pela tarde ou domingo à noitinha. E eu tinha acabado de ser levado de volta para o hotel, o João tinha acabado de me deixar ali.
E por alguma razão que eu não me lembro, a Franz estava vindo depois com outra pessoa e eu estava sozinho enquanto saía daquele carro em frente ao hotel. Um homem chegou até mim e ele devia ter mais ou menos 20 anos. E ele disse: irmão Swagger, será que você pode ir comigo e orar com a minha esposa? E eu estava ali, olhei para ele, eu não sabia quem ele era e eu não sabia nada a respeito dele. Eu espero que você entenda que eu tenho que tomar cuidado com quem eu ando. E eu tenho certeza que você pode entender isso. E eu não disse nada, eu me coloquei de pé ali, ele me perguntou outra vez: olha, minha esposa precisa muito de ajuda, você pode vir? Eu olhei para a cara dele e você podia ver, parecia que ele não estava muito preocupado. E naquela época um dos meus homens chegou e eu perguntei a ele: você pode vir conosco? Então nós fomos. E ele disse: nós vamos te levar, eu vou te levar no meu carro. Então nós entramos no carro dele. Eu perguntei: será que a sua esposa está doente? E ele disse: não, na verdade não. E eu perguntei: ela está no hospital? E ele disse: não, irmão Swagger, ela não está no hospital. Ela está na cadeia. E eu disse: bem, qual é o problema? E ele começou a chorar e ele disse: ela está na cadeia porque ela se prostituiu e usou drogas. E demorou algum tempo para que tudo aquilo entrasse no meu coração. Eu olhei para ele. Então ele disse: essa é a terceira vez que ela está na cadeia. E na verdade eu não sabia o que encontraríamos quando chegássemos ali. Tudo aquilo estava passando na minha mente. Já era a terceira vez que ela estava na cadeia por prostituição e por usar e vender drogas. Eu nunca tinha perguntado nada a ele, eu não sabia o que dizer na verdade. Quando nós finalmente chegamos ali na cadeia, nós fomos levados até um elevador e eles não permitiam ninguém entrar ali, eles não queriam permitir que eu entrasse se eles não me conhecessem da televisão, e eles então finalmente me permitiram entrar. E nós subimos ali até um andar e mudamos de elevador e passamos por portas ali. Eu nunca tinha entrado na cadeia em minha vida. E uma senhora que trabalhava ali disse: nós vamos trazê-la para fora. Na verdade ela não pode sair, ela só pode ficar do lado de dentro dessa porta. E tinha uma porta grossa de ferro ali. E eu na verdade não entendia, e na verdade eu não entendo até mesmo hoje. E eu não queria me colocar em uma posição de ser um juiz ou algum tipo de policial. Mas na verdade eu não entendia o porquê que essa garota foi colocada nesse tipo de cela. Um assassino sim, alguém que tentou assaltar a mão armada sim, mas eu não entendia. Então quando ela veio, eu pude entender ainda menos, me chocou porque ela era uma das meninas mais amáveis, mais bonitas, mais pequenas, feminina, jovens que eu já conheci. O rosto dela ainda não tinha tomado aquela forma de uma vida completa no pecado. As linhas e as rugas na face dela ainda não tinham aparecido. Ela podia ser minha filha. E eles abriram aquela pequena porta e o marido dela passou pela porta. E então, através daquele buraco na porta, chamou ela pelo nome e disse: querida, o irmão Swagger está aqui para orar com você. E eu sei que ela não acreditava. Ela já tinha me visto na televisão naquela manhã e depois eu não sei de onde estávamos vindo, de alguma outra cidade. E ela disse ao marido dela, ela disse: você está falando sério? Mas resumindo, ela esticou o braço ali através daquela barra. Eu acho que ela tinha 19 anos. Eu segurei a mão dela e eu fiz algumas perguntas a ela. Eu perguntei
se ela sabia o que ela estava fazendo e se ela queria ser liberta, e se ela queria viver da maneira correta. E eu nunca vou me esquecer do choro, das lágrimas, da agonia, da dor, da mágoa. A mão dela ali através daquela porta de ferro e a mão do marido dela nela e a minha mão na mão dos dois, clamando a Deus pela sua misericórdia. E eu quero te dizer isso: se você quer ver Deus em ação, se você realmente quer ver Deus em ação, isso é um termo crude, é um termo carnal aqui da terra, mas eu quero usar. Se você quiser ver Deus em ação, a maioria das vezes você tem que ir a algum lugar fora da igreja. Não, eu não estou criticando a igreja, eu não sou um crítico da igreja, eu entrego a minha vida pela igreja. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Mas aonde existe o machucado, aonde existe dor, aonde existe sofrimento, aonde existe necessidade, não importa quanto pecado está ali, não importa quanto cativeiro está ali, é ali que você encontra Deus e é ali que você encontra o seu amor. Eu quero que você entenda, porque isso é muito importante. Nós trancamos Deus dentro da igreja, nós trancamos Ele atrás de paredes, nós trancamos Ele atrás de janelas, nós trancamos Ele atrás de seminários bíblicos. Mas Deus está nos hospitais, Ele está nas prisões, Ele está onde os doentes estão, onde existe o pecado, onde existe o cativeiro, onde existe a necessidade. Ali está o Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia. Nós, os cristãos, temos pecado, trancando Deus dentro das nossas pequenas igrejas batistas, ou igrejas Assembleias de Deus, ou igrejas nazarenas, ou as nossas igrejas carismáticas. Leve-o até as ruas, leve-o até onde estão os machucados, leve-o até onde estão os doloridos, leve-o aonde estão os sofridos. E Jesus diz que se você der a Ele um copo de água gelada, é a mesma coisa de estar dando a mim. É lá que Deus está. Eu fui embora. Eu entrei naquele lugar como um super pregador e eu saí dali como se eu fosse um ninguém, humilde. Eu finalmente perguntei a ele, quando nós saímos, nós sentamos ali no carro por alguns minutos, antes dele nos levar de volta, e ele estava chorando. E eu perguntei: por que é que você mora com ela? E a resposta dele foi tão simples. Ele olhou para mim, e ele disse: eu amo ela. Eu aprendi mais a respeito de Deus naquele domingo à tarde, naquela cadeia, do que eu aprendi em Deus em 5 anos, porque de repente, o mestre sussurrou para mim e disse: por que é que eu te ajudo? E eu disse: Senhor, porque você me ama. Existe muita dor e muita mágoa nesse mundo. Quer dizer, existe muita dor, existe muita tristeza e muita mágoa nesse mundo de hoje. E o único remédio para isso, só existe um remédio, não são 2, 3 ou 10, só tem um. Um remédio, ele é a cruz de Cristo. Agora eu quero que você entenda isso. Esse é o único remédio para as doenças da humanidade. Seja nos corredores do Congresso, e eu já estive lá,
seja na Casa Branca, ali olhando nos olhos do presidente dos Estados Unidos da América, e eu já estive ali. Seja onde quer, só existe uma esperança e é a cruz de Cristo. Não há outra, não há nenhuma outra. Mas nessa noite, escute-me bem, eu quero dizer algumas coisas nessa mensagem que vão ser fortes. Eu tenho trabalhado por várias semanas enquanto o Espírito de Deus tem tratado comigo, dia após dia, preparando essa mensagem. Eu não conseguia fazê-lo, eu estava preocupado, era como se fosse ontem, e eu não conseguia entender. Até alguns minutos antes de começar o culto aqui, o Espírito de Deus pareceu me dizer o que ia ser que eu tinha que pregar. A mensagem da cruz de Cristo está sofrendo um ataque hoje como nunca sofreu antes. Eu quero mudar isso. A mensagem da cruz de Cristo está sofrendo ataque hoje como nunca sofreu antes. Não, eu não estou falando da mídia, eu não estou falando dos jornais, eu não estou falando do modernismo, eu não estou falando do liberalismo, dos seminários, eu não estou falando de denominações que perderam o seu caminho e já não acreditam mais no sangue derramado de Jesus Cristo. Não é disso que eu estou falando. Nós sabemos onde eles estão, nós entendemos essa posição, mas a cruz de Cristo, de maneiras sutis que vão até mesmo enganar aqueles que são mais eleitos, está sob ataque nessa noite, de direções e de lugares que você nem imagina. Nós estamos recebendo cartas no nosso escritório, de pessoas que estão nos escrevendo, dizendo: irmão Suega, essas são igrejas pentecostais, são assembleias de Deus, igrejas de Deus, as igrejas quadrangulares, igrejas carismáticas. Dizendo: irmão Swagger, em nossas igrejas nós não cantamos mais a respeito do sangue, nós não cantamos mais músicas a respeito da cruz. E eu tenho notado que nós já não cantamos mais a respeito disso e já não é mais pregado por detrás dos púlpitos. Eu estou orando e eu estou clamando para que isso seja uma minoria. Mas até mesmo a semente que é plantada, senhores, é muito perigosa. Uma senhora me escreveu outro dia e disse que foi até o pastor dela e perguntou por que é que nós não cantamos mais a respeito da cruz. Nós não cantamos mais músicas a respeito do sangue. E ele disse: nós já estamos além disso. Nós não fazemos isso mais, nós cantamos outras músicas que adoram. Eu amo músicas que adoram a Deus, eu amo adorar a Deus, mas a fundação do louvor é a cruz, a fundação da adoração é o sangue, o poder de todo o nosso louvor é a cruz de Cristo. Muito bem, a cruz de Cristo hoje é, em primeiro lugar, uma mensagem de perdão. Agora, eu quero que você entenda. Primeiramente, em primeiro lugar, é uma mensagem de perdão. Essa é a mensagem principal da Bíblia. Isso está por toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. A história que a Bíblia nos diz é que todo homem é um pecador. O homem não pode se salvar. O homem não tem esperança e ele está perdido, merecendo ir para o inferno, incapaz de se salvar, e Deus envia o seu Filho para levar sobre si os pecados do homem, morrer numa cruz e pagar o preço com o derramar do seu sangue, e todos que recebem esse sangue derramado pela fé vão estar com Deus eternamente.
Agora, você diz, bem, isso não pode ser muito controversial, né? Me escute. A maioria das pregações, deixa eu te falar de outra maneira, a maioria dos carismáticos e dos pentecostais que estão pregando na televisão hoje, eu não posso dizer das igrejas, e eu não posso falar pelos programas locais, eu sei que devem ter muitos que são bons, mas estou falando daqueles que passam nacionalmente. A maioria que você escuta, esses programas que vêm de círculos pentecostais ou carismáticos que passam para todo o país, aviltam a cruz, falam duramente da cruz, or ignore the cross, and you say, well, I haven't heard that. It is so subtle. Um dos maiores pregadores do mundo hoje, eu não vou falar o nome dele, se eu falasse você conheceria, fez essa declaração outro dia, ele disse na televisão, quer dizer, ele disse para um grupo que ele estava ministrando para eles, um grande grupo de ministros, ele disse, eu não acho que nada foi feito em nome de Cristo, e pelo chamado cristianismo, que é provado ser mais destrutivo à personalidade humana, e então contraproducente às investidas evangelísticas do que a frequente, crude, impura e a estratégia não cristã de tentar fazer com que as pessoas saibam a respeito da sua condição pecaminosa. E ele é um dos pregadores mais conceituados em rede nacional. Muitos pastores pentecostais vão e escutam o que ele está falando em seus seminários. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz em Romanos, na sua Bíblia, capítulo 5, versículo 9. Mas Deus, versículo 8, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós. Você me ouviu? Essa tentativa sutil de tentar diminuir a cruz de Cristo Jesus. Nós escutamos que se pregarmos a cruz, então é algo negativo. Então nós não devemos pregar sobre a cruz, porque se fizermos isso vai ser algo negativo. Uma mensagem negativa nós não devemos pregar. Porque a cruz fala de derramar de sangue, fala de dor, fala de sofrimento, fala de mágoa, fala de morte. Então isso não se encaixa com o poder da força positiva de se pensar, não é mesmo? Isso não se encaixa muito com o pensamento de possibilidades, não é mesmo? Isso não se encaixa com declare ser seu, não é mesmo? Isso não se encaixa com o pessoal que prega o pensamento positivo, não é mesmo? E eu quero te mostrar uma coisa que vai te chocar. Muitas igrejas, muitos pregadores hoje, as pessoas não sabem, mas eles estão levando as ovelhas ao matadouro. Muitas das coisas que estão sendo pregadas hoje, especialmente na nação, na televisão, especialmente nas igrejas pentecostais e carismáticas, é um pouco mais do que feitiçaria. Como assim feitiçaria?
tem entrado na igreja, como eu acabei de dizer, como pensamento positivo, se é possível você pode, confissão positiva, uma mesma feitiçaria disfarçada de poder do Espírito Santo. Holy Spirit. E na forma mais sedutiva, essa feitiçaria cristã é científica, isso é aceito como cristianismo, e esconde a sua verdadeira identidade por trás da linguagem de psicologia. Os escritores do Novo Testamento bateram forte nisso que eles chamam de feitiçaria, e existem duas palavras gregas que são usadas em qual a versão King James dá a tradução de feitiçaria, e uma delas é meguo, e significa uma tentativa de manipular a realidade. Reality. Entenda? O poder de pensar positivamente, ciência da mente, a possibilidade de pensar e acontecer. Você pode usar a sua mente para fazer qualquer coisa. Um dos pregadores mais poderosos no mundo inteiro diz que esse poder pode ser usado pelos budistas, pelos hindus e pelos muçulmanos e pelos crentes cheios do Espírito Santo, e ele ainda disse que foi o Espírito Santo que disse isso para ele. Isso é blasfêmia. O poder de Deus não pode ser usado pelos hindus ou pelos budistas ou pelos muçulmanos ou pelos espíritas. O poder de Deus só pode se manifestar através do sangue derramado de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Deus disse: quando você tirar fogo, tire ele do altar santo, e se você não tirar do altar santo, você vai morrer. Você pode escutar isso e não entender o que está ouvindo. Isso soa muito bem. Os maiores pregadores do mundo estão pregando, mas é uma mentira. É feitiçaria. Isso vai além da cruz. A segunda palavra é famaquia, que significa uma pessoa que usa algum tipo de droga para mudar a sua consciência e entrar em contato com seres espirituais e ter poder espiritual. Isso é feito com LSD e outras drogas. O homem está tentando encontrar um substituto barato para a cruz. Um substituto barato para a cruz. Um evangelho falso, um evangelho ilegítimo, que é um outro evangelho, que quer fazer o homem acreditar que ele é um pequeno Deus, e ele está ficando cada vez melhor e melhor e melhor e melhor e melhor e melhor, e ele usa toda a terminologia bíblica para parecer que ele está ficando santo, mas na verdade o homem está doente, o homem é um pecador, o homem está perdido, o homem merece ir para o inferno, o homem está apodrecendo, o homem é nojento, o homem não pode se salvar, e a única razão pela qual Deus olha para nós é por causa da misericórdia dEle e do amor dEle, e a única coisa que pode nos salvar e nos limpar não é pensamento positivo, ou o poder de confessar positivamente, ou de dizer que é meu porque eu digo, e eu te digo hoje, Kansas City, e eu digo ao mundo, a única coisa que pode nos salvar hoje é o poder do sangue derramado de Jesus Cristo. E essa é a razão pela qual Paulo disse: eu me glorio na cruz. Outro dia eu estava orando, e eu tinha saído ali do meu quarto e fui para o meu quarto de oração, já era tarde da noite. E Deus trouxe à minha mente aquele momento terrível há 3.400 anos atrás, gravado eu acho que em Números 16.
quando Israel pecou e as pragas começaram a vir sobre Israel e eles estavam morrendo pelos milhares. E Moisés disse a Arão: rápido, pegue o seu incensário e pegue brasas de fogo ali do altar santo. Coloque nesse incensário e corra em meio às pessoas, e corra o mais rápido possível, e comece a balançar aquele incensário. Então aquelas brasas do altar santo com aquele incenso vai chegar até as narinas de Deus e a praga vai cessar. E eu nunca vou me esquecer que o Espírito Santo estava falando comigo, eu ainda posso ver no meu quarto, e eu me levantei chorando e disse: Deus, eles não estão morrendo assim hoje. Não há nenhuma praga afetando eles hoje. E Deus me disse: filho, eles estão morrendo pelos milhões. Eles estão morrendo desde os ricos aos pobres. Eles estão morrendo, os amarelos, pretos, vermelhos, brancos estão morrendo. Leve o evangelho, leve a cruz, leve o sangue e corra, 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 corra com isso para toda a nação do mundo. Corra com isso, corra com o evangelho. A mensagem da cruz. Se as Assembleias de Deus, senhores, deixarem a cruz, o nosso movimento está acabado. Se os batistas largarem a cruz, lute por ela, homens, lute por ela, Charles Stanley, lute por ela, irmãos, lute pela inerrância das Escrituras, porque se os batistas perderem o caminho da cruz, os batistas estão acabados. É uma mensagem de perdão. O sangue. Sem o derramar de sangue não há remissão de pecados. Sempre que... E olha, isso é muito lindo para mim e eu quero que seja para você. Quando João estava no Jordão, vestido de pelo de camelo, pregando o evangelho do arrependimento. E de repente há um agitar. O coração dele começa a bater mais rápido. Ele olha para cima. Os profetas já tinham falado dele, o salmista já tinha cantado sobre ele. Isaías falou dele. E João Batista dizia: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo inteiro. Isso não significa para nós o que significou para João. Você tem que ser um judeu para realmente entender isso. Cordeiro. O Cordeiro de Deus. Eles dizem que quase 2 bilhões, não milhões, mas 2 bilhões de cordeirinhos tinham sido oferecidos. E no dia que Jesus foi crucificado, naquela semana, Joséfos diz que eles ofereceram 200 mil cordeiros no templo em Jerusalém. O sangue corria nos conduentes. Corriam ali, vermelho. Nunca deixavam de correr naqueles conduentes. E João estava dizendo que o último cordeiro já foi oferecido. Esse é aquele que vai oferecer o último sacrifício de todos os tempos. E ele disse algo mais. Note que ele disse: ele é que tira o pecado. Veja bem, por séculos de séculos dos séculos, os sacerdotes ofereciam os cordeiros e toda expiação que era feita, mas não podia tirar os pecados, só podia cobrir os pecados, só podia cobrir, e ficava cada vez maior e maior. Mas João disse: aqui está aquele, o Eu Sou chegou, o El Shaddai está aqui, e ele não vai apenas cobrir os pecados, mas ele vai tirá-los para sempre, para sempre, para sempre. Ele não vai tirar os pecados no plural, ele vai tirar o pecado no singular, ponto final. Está quebrado.
Se você está na cadeia, tudo que você tem que fazer é dizer: a porta está destrancada, e sair. Ele já te libertou. Glória a Deus. Muito bem. Não é somente uma mensagem de perdão, mas é uma mensagem de paz. A cruz é uma mensagem de paz. Abra comigo em Efésios. Capítulo 2, começando com o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Isso está falando dos judeus e dos gentios. A parede dos gentios não existe mais, foi destruída, para que todos possam vir e beber. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Pela cruz, olhe bem. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Isso soa muito inócuo e muito insignificante. Paz. Mas isso é o clamor de toda a humanidade. Alguns de vocês aqui nesse auditório, você está tentando encontrar essa paz através de fumar uma maconha, através das drogas. Veja bem, isso é algo no homem que quer se acalmar aquela ira, aquela tormenta que está dentro dele. Então ele até bebe álcool. Ele usa drogas, cocaína, maconha, heroína. Ele ganha dinheiro. Tudo isso tentando encontrar uma satisfação, tentando encontrar paz. Eu estava ensinando outro dia na Universidade de Yale, a prestigiada Universidade de Direito chamada Yale, pelo menos é uma das melhores faculdades do mundo inteiro. E nesse fórum eles tinham pessoas desde o presidente dos Estados Unidos até os menores. Eles me escreveram: você pode vir. Você pode ensinar sobre o assunto: será que a revolução sexual foi longe demais? Agora, você tem que entender que você não pode entrar nesse lugar a não ser que o seu QI esteja lá em cima. Eu estou falando sério. Os mais inteligentes em todo o mundo estão ali. Quer dizer, brilhantes. A maioria dos senadores dos Estados Unidos, a maioria dos juízes da Corte Suprema, da Corte Federal, saem dali, daquela faculdade, mais dali do que qualquer outro lugar. E eu disse: Deus, o que eu vou fazer? E Ele disse: você vai pregar ali da mesma maneira que você prega na televisão. Eu disse: Senhor, essa é a universidade da Yale. Essas pessoas são iluminadas, elas são os melhores, eles são os mais brilhantes, eles são os mais inteligentes. E ele diz: sim, mas a menorzinha das crianças que sabe o suficiente para aceitar a Jesus, sabe mais a respeito da vida do que aquele homem mais inteligente ali que não está salvo.
Aleluia ao Cordeiro! Jesus Cristo me trouxe a salvação. E o lugar estava lotado. Tinha gente sentada no chão. Era o maior grupo que eles já tinham recebido. Havia um silêncio muito grande ali. E eles acabaram de me dizer que Jerry Falwell estava ali há 2 semanas atrás. E eles começaram a vaiar ele teve que ir embora. E o Jerry é meu amigo. E se eles colocarem ele para correr, eles iam me matar. Eu sou pentecostal, eles vão me crucificar aqui. Eu oro em línguas. Olha, eu vou admitir, eu estava com medo quando eu fui ali. Mas o Espírito de Deus, é isso que faz a diferença. O Espírito de Deus me cobriu. Eu não tentei apelar para ele no lado intelectual. Eu não fiz isso. Isso não ia ser justo, porque eu sei muito, muito mais do que eles. Aleluia. Mas eu preguei ao coração deles. E o Espírito Santo segurou eles. Eles balançavam e tremiam. Depois do culto eles falaram: será que a gente pode tirar uma foto com você? Mas eu disse tudo isso para dizer que um jovem veio até mim e disse: eu sou um humanista secular. Você falou contra o humanismo. E eu não acredito no que você pregou. E eu disse: então me responde uma coisa. Será que você tem paz em seu coração? Ele olhou para mim com lágrima nos olhos e disse: eu não tenho paz. Eu não sei o que é paz. Eu não tenho paz. E eu disse: por que você não dá uma chance para Jesus? Ele pode satisfazer a sede que está na sua alma. E Ele pode satisfazer a fome que está no seu coração. Por que você não dá uma chance para Jesus? Eu não quero saber quem você é. Se você estiver numa mansão ou num barracão, no Japão, no Brasil, na Argentina, dê uma chance para Jesus. Ele pode quebrar o cativeiro e satisfazer a fome e a sede em seu coração. Experimente Jesus, experimente Jesus. Muito bem, é uma mensagem de paz. Mas hoje em dia, para tentar tirar a culpa que está no coração dos homens, nós ouvimos o evangelho da autoestima, que é uma falsa experiência e é um evangelho satânico, que soa bem, mas é mentiroso, é demoníaco. Olha o que um pregador disse. Ele disse que autoestima é a nova reforma. Nós precisamos de uma nova reforma. Ele disse que a igreja tem permanecido no erro por séculos, e isso é um pregador que prega toda semana na televisão aberta dos Estados Unidos. Ele disse que a igreja está no erro por séculos. Escute. Ele disse que nós temos tido uma teologia centrada em Deus, quando precisamos de uma teologia centrada no homem. Ele disse: nós não somos tão ruins, nós somos simplesmente mal informados a respeito de quão bom nós somos. É o que esse mané disse. Culpa, ele disse, é uma perca de autoestima. Ele não disse isso, mas ele disse. E eu vou dizer o que ele não disse, mas ele disse. Fique de pé diante do espelho e diga a você que você é muito bom. Diga a si mesmo que você é maravilhoso.
É o mesmo homem que disse que é um insulto chamar o homem de pecador. Ele diz que a culpa, antes de terminar essa frase eu quero dizer isso, a culpa passou a ser uma palavra ruim. A culpa é um mecanismo dado por Deus na sua vida, que te deixa saber quando as coisas estão erradas. Nós tentamos diminuir a culpa usando drogas, usando pílulas, tomando álcool, escutando alguém que tire nossa culpa. Mas quando você comete o adultério, você se sente como um cachorro, você tem que se sentir como um cachorro. Quando você está nas boates e fazendo as coisas que você faz ali, você sabe muito bem, e você está bebendo a sua cerveja, você está me escutando, então você tem que se sentir como se fosse um gambá. Quando você está fumando seu cigarro e você está nervoso com seus filhos porque eles fumam maconha e você está deixando a casa fedorenta com suas guimbas e seus cinzeiros, você tem que se sentir culpado porque você é culpado. O homem se sente culpado porque ele é culpado. O homem é um pecador, o homem já se desviou de Deus, o homem está longe de Deus, o homem é ruim e mau, e o coração do homem é muito ruim. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E é doentio, pútrido, nojento, podre, chamar o evangelho de autoestima é uma mentira. Ele diz que todos os problemas que... Eu não quero terminar por um momento, que eu acho que 4 ou 5 aqui estão dizendo, você não tem que ser tão duro sobre isso, Jimmy. Você tem que ser mais diplomático. Eu quero te dizer que eu já estou até aqui cheio desses pregadorzinhos de meia tigela que ficam por aí com medo de dizer o que a palavra de Deus diz. Deus nos dê homem de coragem, nos dê pregadores para andar e dizer assim diz o Senhor, e chama o pecado de pecado, o inferno de inferno e o céu de céu. Eu dou valor às suas almas. E sabendo que o terror de Deus, eu tenho que convencer os homens. Um dia eu vou estar diante de Deus que criou todas essas coisas. E Ele vai me chamar pelo nome. E homens como Paulo e Pedro vão se levantar. E meu Pai Celestial, eu não consigo nem segurar a sandália dos pés deles. E eu vou ter que responder a Deus por essas televisões e os milhões de milhões de milhões de milhões. E Deus tem misericórdia que uma só alma que passe por aqui e diga, você não me disse, você não me alertou. Essa é a hora mais perigosa que a igreja já conheceu. Essa é a hora mais perigosa que a igreja pentecostal já conheceu. Essa é a hora mais perigosa. Eu me assentei com os maiores líderes pentecostais outro dia e não, você não os conhece. E eles estavam chorando e eu também, nós estávamos ali, vocês conhecem eles, vocês também. E choramos e clamamos o que vamos fazer. Para tentar receber a paz. Ele disse,
Todos os problemas que estão diante da igreja vão ser resolvidos se nós pudermos somente atender a toda necessidade das pessoas, que na verdade é autoestima, dignidade pessoal e autoestima. Muito bem. A igreja de hoje tem aceitado um evangelho falso, é uma religião. E quando eu te disser o que é, você vai sentar e falar: eu não sei do que é que ele está falando. E se você entende do que eu estou falando, você não vai gostar do que eu estou falando. Porque eu não estou falando dos batistas ou católicos ou os episcopais, não, eu estou falando dos pentecostais, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, a Quadrangular, pentecostais, Palavra da Fé, independentes. A grande religião, o grande evangelho hoje para trazer paz aos corações dos homens é a religião da psicologia. E alguém pode se perguntar: o que é de errado com psicologia cristã? Em primeiro lugar, vamos chamar de feitiçaria cristã. Não, eu não estou sendo melodramático. Alguns de vocês podem dizer: eu não estou nem aí sobre isso, eu não estou interessado nisso. É melhor você estar, porque vai acabar e destruir o movimento pentecostal se nós não tivermos um avivamento do Espírito Santo. Eu sei que a maioria de vocês não entende, porque soa bem. Cristianismo e psicologia são duas religiões, duas crenças opostas. E você não pode juntar os dois. Não importa de que tipo, existem muitos tipos de psicologia que são boas e elas são científicas e nos ajudam, mas eu estou falando do conselho psicológico que tem entrado nas nossas igrejas. Isso está sendo usado por todos os pregadores hoje para tentar resolver os problemas dos homens. Veja bem, a psicologia declara que ela trata com a área que a Bíblia diz que é província da alma, que entra na dimensão espiritual. A psicologia vai te dizer como ser mais feliz, mais preenchido, uma personalidade mais integrada, mas essas são as coisas que a Bíblia diz que são frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade e a paz de Deus que excede todo entendimento. E os cristãos estão buscando a paz na psicologia e buscando preenchimento de si mesmo. Agora me escute. A esposa de um pastor me disse ontem, ela estava certa quando ela falou comigo. Ela disse: existem tantos problemas hoje na igreja que o pastor nem sabe mais o que fazer. E ela está certa. E ele direciona a responsabilidade agora para um psicólogo cristão, ou alguém que faz isso. Eu quero te dizer agora a resposta para esses problemas. Se os nossos pregadores voltassem a pregar mensagens da Bíblia poderosas, pregarem a Bíblia, pregue a palavra, não há nenhum problema no espírito humano, na mente humana, no coração humano que essa Bíblia não tem uma resposta para ele. Pregue a palavra. Pregue com a unção do Espírito Santo. E isso vai atender a necessidade de todas as pessoas. O Espírito Santo vai encher a elas e trazê-las para um altar. Então a maioria dos seus problemas vão ser resolvidos. Eu estive diante de todos os nossos professores da faculdade segunda-feira passada e disse para eles assim que esse falso evangelho nós não vamos tolerar no nosso ensino bíblico, nós não vamos tolerar, nós vamos pregar a palavra. Há uma paz que excede todo entendimento e essa paz não vem de Harvard ou de Yale ou de Freud, vem do Senhor Jesus Cristo e do sangue que foi derramado no Calvário.
E sabe, veja bem, eu posso mencionar a autoestima e outras. Eu não tenho problema nenhum com isso. Quando eu falo de psicologia, todos os nossos pregadores aqui na Igreja de Deus, na Assembleia de Deus, na Quadrangular, agora vêm aqui no nosso seminário e eles aprendem essa mentira. É um rio sujo e não tem resposta. Eu tenho que andar rápido. Eu quero te dizer mais uma coisa, só 2 minutos. 2 minutos. Os batistas antiquados sabem do que eu estou falando, os metodistas antiquados sabem o que eu estou falando, os nazarenos sabem o que eu estou falando e até os pentecostais antigos sabem o que eu estou falando. Vocês batistas de agora não sabem o que eu estou falando. Vocês pentecostais de agora não sabem o que eu estou falando. Você não tem a menor ideia do que eu estou falando. Mas eu vou te dizer. Quando eu era um garoto, indo a uma igreja muito pequenininha de madeira na roça, a gente não tinha carpete no chão, a gente não tinha candelabro, a gente não tinha nada dessas coisas que você pode colocar na sua igreja. Nem metade das coisas que nós temos nessa plataforma. Metade de vocês foram salvos em igrejas assim. A maioria de vocês foram salvos numa igreja assim, se você tem cabelos brancos. Até mesmo vocês que usam gel. O foco principal nas nossas igrejas, não importa o que o evangelista pregava ou o que o pastor pregava, era para um propósito, e era para levar pessoas ao altar. Tudo levava ao altar. Tudo levava ao altar. Quando eu era um garoto, nós íamos ao altar, nos colocávamos de joelho e nós chorávamos e dizia para Deus, esperava o poder cair e a glória caía e o céu vinha e nos visitava e as pessoas dançavam no espírito e alguns gritavam e alguns choravam e alguns andavam e alguns dançavam. Eu estou te dizendo que essa é a maior psicologia, esse é o maior psicólogo que o mundo já conheceu. Parece ser crude. Eu vou admitir. Parecia ser crude. E não falávamos nada bom a respeito daquilo, a não ser que funcionava. Muito bem, só mais um ponto e eu vou parar. Não é somente a cruz, não é somente uma mensagem de perdão, uma mensagem de paz, mas é uma mensagem de poder. Aleluia. Paulo diz que eu não conheci nada entre vós a não ser a cruz. A cruz. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero que você escute. Existem 20 milhões de alcoólatras nos Estados Unidos e só Deus sabe quantos existem em outros países onde esse programa entra, mas a América tem, eles nos dizem, 10 milhões de homossexuais, homens, na América. E você pode ficar nervoso comigo, mas se você fizer isso, você está ficando nervoso com algum dos poucos nesse mundo que realmente ama sua alma. Realmente ama sua alma. O grande Paulo, eu acredito que estava escrevendo mais uma vez para a igreja de Corinto e fez uma lista inteira dos piores e mais terríveis pecados, e entre eles estava o pecado da homossexualidade. Ele diz para a igreja de Corinto, e entre esses estavam alguns de vocês, mas vocês são lavados, vocês estão limpos, vocês estão santificados, vocês estão justificados. Agora, eu vou te dizer qual é o único remédio para se livrar desse cativeiro, e realmente é um cativeiro. Não é um estilo de vida alternativo. Isso vai para o alcoólatra, isso vai para o pedófilo, vai para o pervertido, isso vai para o
viciado em cigarro, vai para quem é viciado em droga, para quem tem problema com ódio, com falta de perdão, com assassinato, com malícia, com lascívia. Isso vai para todo tipo de cativeiro que o inferno pode tentar te prender. Você pode fazer toda a terapia do mundo e você não vai vencer. Você não vence. Você pode ir para o psicólogo, psiquiatra, para o terapeuta, para o conselheiro e você não vai conseguir. O único poder que pode quebrar esse cativeiro, quebrá-lo totalmente, é para você entender que há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo foi pendurado naquela cruz, e a terra tremeu e os céus ficaram negros, e aquele que não conhecia pecado se tornou um pecador, para que nós nos tornássemos retos e santos de Deus nele. E ele disse: está consumado. E se você me ouvir e vier até o Rei dos Reis e dizer: mestre, perdoa-me, lava-me, limpa-me da minha terrível condição, eu mereço ir para o inferno, mas tenha misericórdia da minha alma. E eu acredito que quando você morreu no Calvário, você quebrou o cativeiro do álcool, da nicotina, da heroína, da cocaína, da maconha, dos cogumelos, do LSD, do diabo, da homossexualidade, da inveja, da amargura. O Senhor quebrou, e eu tomo posse dessa vitória, desse poder. Instantaneamente o cativeiro do pecado é quebrado. Esse é o único remédio, não há outro. Muito bem, eu quero terminar, já preguei muito. Diariamente no nosso programa, que vai começar daqui umas semanas, e uma das semanas eu tive 2 convidados, que se precisasse de provar alguma coisa, e não precisa de ser provado, mas isso prova, e é aqui, ó. A maioria de vocês conhecem Dave River. Bem, a granada que estava em suas mãos no Vietnã se preparou para mandá-la no esconderijo de um inimigo. Uma bala acertou aquela granada e explodiu algumas polegadas da sua face e explodiu 60 libras de carne do seu corpo. Ele queimou por semanas. Quer dizer, os médicos abriam ele e ele começava a pegar fogo por causa do fósforo no corpo dele. Se dependesse de todos os programas psicólogos que o Dave já fez, era para ele ser um alcoólatra, um viciado em drogas ou ter cometido suicídio. Mas Dave River está ganhando mais almas para Jesus hoje. Por causa da cruz de Cristo. Ele vai estar em nosso programa daqui a alguns dias, e os últimos 2 dias o doutor Samuel Doctorian estava lá também. O Samuel Doctorian é judeu, nascido em Beirute, criado em Jerusalém. Ele disse: irmão Swagger, quando começamos a falar e conversar sobre os muçulmanos, eu odiava os muçulmanos, odiava eles. Os muçulmanos atiraram em meu avô 25 vezes e mataram ele. Cortaram a cabeça da minha avó com um machado. Eles mataram 18 dos meus familiares, eu odeio eles. O ódio queimava em meu coração. Mas ele disse que quando Jesus salvou a minha alma, o ódio se foi. O ódio se foi. Esse é o único caminho, é a única resposta para os problemas no Oriente Médio, é a única resposta. Ele disse que quando ele estava buscando o Espírito Santo, ele disse que o ódio se foi, mas o amor ainda não tinha vindo, quando ele foi salvo.
E ele estava de joelho dizendo: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. E o Senhor continuou a dizer para ele: muçulmanos, 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 muçulmanos. E quando ele disse: Senhor, eu amo os muçulmanos, instantaneamente ele foi batizado com o Espírito Santo. Foi ali na cruz que meu Salvador morreu, para ser limpo do pecado. Ali eu chorei. Ao meu coração o sangue foi aplicado. Glória ao seu nome. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o seu Espírito se mova de uma maneira desimpedida em todo esse auditório. Eu oro para que todo homem, toda menina e toda menina que está assistindo também na televisão, os milhões de milhões que estão nos assistindo, enquanto eu tentei compartilhar essa mensagem da cruz e às vezes tropecei, mas é a cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu estou pedindo para que a convicção do Espírito Santo venha aqui em todo esse auditório. Suas cabeças estão dobradas, seus olhos estão fechados. Sua única esperança nessa noite, a sua única esperança nessa noite é a cruz de Cristo. Enquanto a Janete cantou aquele hino maravilhoso nessa noite, há uma fonte cheia de sangue que vem direto do céu. E os pecadores que vêm aqui a essa fonte, eles perdem seus pecados. Me escute, eu vou ser rápido aqui. Quantos nessa noite eu preciso de centenas de pessoas de Deus para orar comigo? Enquanto esse altar aqui que vai até o mundo inteiro. Quantos aqui nessa noite, vocês não estão debaixo do sangue da cruz? Vocês não estão debaixo desse eficaz fluir que faz expiação pelo pecado. Oh, eu te imploro, você pode aceitar tão facilmente. É tão fácil de aceitar. Somente Ele tem a resposta. Quantos aqui nesse auditório podem levantar as mãos e dizer: Jimmy Swaggart, eu não estou debaixo do fluir. Eu não coloquei a minha fé em Cristo e na cruz ainda. E nessa noite, será que você pode orar por mim, para que eu possa olhar para a cruz e para o sangue que foi derramado e para o Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos? Será que você pode levantar as mãos? Deixe-me ver, eu não vou envergonhar você, eu prometo isso. Levante a sua mão lá em cima, por favor. Levante suas mãos, ore por mim. É tudo que eu estou pedindo. Levante suas mãos, ore por mim. Levante as mãos, levante as mãos. Levante a mão, obrigado, obrigado. Aqui em cima na arquibancada, lá aqui do lado esquerdo, quantos podem levantar a mão? Você mais jovem também, pedir: ore por mim. Eu ainda não aceitei Jesus como meu Salvador, ore por mim. Lá atrás, por favor. Se você está em cima, ore por mim. Continue orando, cristãos. Continue acreditando em Deus, que a convicção do Espírito Santo vai vir sobre esse lugar. Lá atrás, quantos de vocês podem levantar as mãos? Levante sua mão. Ore por mim. Eu vejo sua mão. Esse é o seu momento, essa é a sua hora. Eu estou vendo a sua mão. Seja abençoado. Continue levantando a mão lá atrás. Quantos podem levantar as mãos? Continue levantando, continue levantando. Eu quero todos nesse lugar que se coloquem de pé, por favor. Se coloquem de pé. E eu quero te dizer isso antes de pedir para vir aqui. Se você não está debaixo da proteção do sangue, é melhor você correr. É melhor você chegar aqui o mais rápido possível, porque é a única segurança. Adolescentes, venham e venham rápido. Pais, mães, venham e venham rápido. É melhor você andar rápido, porque não há nenhuma outra segurança, não há nenhum outro abrigo a não ser a cruz de Jesus Cristo.
Enquanto eles cantam, eu quero que você venha em todo esse lugar. Venha até aqui à frente. Venha, venha. Estamos esperando você. I've wandered far away from God. Now I'm coming home. The paths of sin too long. Come on. I've trod. Come on, come on, Lord, come on. I'm coming. Honey, you're just about to give her the greatest gift you can ever give her. A Christian mother. Praise God. I'm coming home. Coming home. He loves you. He's waiting for you. Come from the top. We will wait for you. Heaven will wait for you. Jesus will wait for you. There is no other safety but the cross. There is no other protection but the cross. There is no other shelter but the cross. Lord, I'm coming home. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Eu quero que você na televisão olhe para mim por um momento. Esse é o momento mais bonito de todos. É o momento mais bonito de todos por causa de algumas coisas. E essas coisas são as seguintes. Em primeiro lugar, Ele ama todos vocês. Eu digo todos vocês. Em segundo lugar, Ele não vê você como você está. Ele vê você como você vai estar. Aleluia. Em terceiro lugar, Ele sabe a solidão, Ele sabe a mágoa, Ele sabe a dor no seu coração. Alguns de vocês fizeram tantas coisas ruins, mas sabe de uma coisa? Alguns de vocês aqui nessa noite usaram drogas ou tomaram álcool muito tempo, mas Deus não acusa você. Você quer dizer que não é errado? Sim, é errado. Mas Ele vai esquecer isso completamente. Completamente. Ele vai te limpar, te lavar. O passado vai ser passado para sempre. E você ganha tudo isso somente aceitando a Jesus Cristo. Isso não é difícil porque é uma questão do coração. Você o aceita com seu coração. Você o confessa com a sua boca e acredita nele com seu coração. Não duvide dele. Ele me disse para te dizer isso. Não duvide dele. Alguns dizem, eu já decepcionei ele muitas vezes. Nós também. Nós também. Mas ele permaneceu fiel. E eu quero que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Você na televisão, em casa, no quarto de hotel, onde quer que você esteja, no trabalho, como um visitante, na casa de um amigo. Eu quero que você ore comigo agora também. Eu vou orar e eu sei o que você precisa dizer, porque eu já estive onde você está. E eu quero que você ore comigo e acredite de todo o seu coração nesse momento. Vamos orar. O Doni vai te ajudar. Pai nosso que estás no céu, Dear God in heaven, eu venho a Ti hoje, I come to you today no nome de Jesus Cristo, in the name of Jesus Christ, o Salvador do mundo. the Savior of the world. Eu estou cansado do pecado. I'm tired of sin. Estou indo ao Senhor I'm coming to you pela sua salvação. for your salvation. E eu estou pedindo, I am asking com o seu sangue precioso, with your precious blood, limpa-me, cleanse me, lava-me wash me de todo pecado. all sin. De acordo com a tua santa palavra, According to your holy word, Romanos capítulo 10, Romans chapter 10, versículo 9 e 10. verses
9 and 10. com a minha boca, With my mouth, diante de todas essas pessoas, all of these people, eu confesso o Senhor Jesus confess the Lord Jesus. em meu coração, In my heart, nesse momento, right now, para todo sempre. forever and ever, Eu acredito I believe. que Deus ressuscitou a Jesus God raised Jesus dentre os mortos from the dead. And e he's que Ele vive. He's alive. Senhor, Lord, estou voltando para casa coming home. e eu aceito And I accept Jesus Cristo Jesus Christ como meu Salvador as my Savior. e de acordo com a Sua palavra, According to His word, nesse momento, right now, eu sou filho dele, I'm His child. eu sou lavado, Cleansed. eu estou salvo. I am Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.